Você está feliz nessa noite? Aleluia. Para mim é motivo de muita alegria mais uma vez estar na casa de Deus, para que juntos nós possamos adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Quando eu orava pela manhã, eu disse assim: o Senhor, o povo é teu, e o Senhor sabe o que o Senhor quer falar com o teu povo. Confesso que logo quando eu recebi o convite para estar ministrando nessa noite, o Senhor, Ele falou comigo a passagem que eu iria estar ministrando. Obrigada. E eu falei assim: Senhor, isso não é muito a minha cara, não. Mas ainda bem que não é para mim, é para Deus. E Deus, Ele quer falar com você através dessa palavra. Então eu quero te pedir que você abra o seu coração e fique sensível àquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5 e versículo de número 25. Marcos capítulo 5, versículo de número 25. Eu gosto sempre de falar o título da mensagem antes, para você já ficar na expectativa daquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Só que hoje eu quero te fazer diferente. Eu quero que você vire para o irmão que está ao seu lado e você vai dizer o seguinte: você não está impossibilitado de recomeçar. Você não está impossibilitado de recomeçar. Eu creio que hoje será uma noite de recomeço nas nossas vidas. Recomeço em todas as áreas. Áreas espirituais, áreas ministeriais, saúde, financeiro, físico. Deus, Ele tem recomeços para nós nessa noite. Marcos capítulo 5, versículo de número 25. Também quero estar cumprimentando os nossos irmãos que nos assistem através da rede Semear com a Paz do Senhor Jesus. Quero te convidar para você compartilhar este link agora, para que mais pessoas sejam abençoadas, sejam agente de Deus na terra. E envie este link para o máximo de pessoas que você conseguir, que eu tenho certeza que você estará plantando sementes férteis em corações que se encontram sedentos nessa noite. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 25. Eu vou estar lendo na versão ARC, que diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Eu creio que essa história é muito conhecida por todos nós. Todos que conhecem o mínimo que seja da Bíblia, o mínimo que seja da palavra de Deus, algum momento já ouviu falar a história da mulher do fluxo de sangue. Mateus conta a sua história, Marcos conta a sua história e Lucas também narra a sua história. Mas uma coisa interessante é que os evangelistas, nenhum deles revela o nome dessa mulher. Apenas eles dizem que ela sofria há 12 anos de uma doença. Doença essa que eu acredito que os homens não conseguem nem sequer ter noção da gravidade. Mas nós mulheres conseguimos entender um pouco do que se passava dentro daquela mulher. E nós sabemos que a mulher, quando ela está no seu ciclo menstrual, não é fácil para algumas. Agora imagina você estar convivendo com isso 12 anos. 12 anos você é refém de uma enfermidade. 12 anos você é refém de uma circunstância. Só que se nós pararmos para analisar esse texto,
com os olhares da época, nós vamos ver porque aquela mulher foi muito mais difícil ainda. Primeiro, porque ela era mulher. E na época de Jesus, ser mulher já não era algo muito bom, não era visto com bons olhos. Segundo, a sua doença trazia para ela dificuldades físicas e emocionais. Com certeza, eu imagino que ela tinha muita fraqueza, porque ela estava há 12 anos perdendo sangue. Com certeza, o seu corpo também tinha uma baixa resistência, porque ela não era uma pessoa saudável. Imagino que ela tinha deficiência de ferro no seu corpo, e isso devia trazer para ela muitas complicações. Nós sabemos que quando a pessoa tem um pouco de ferro, falta no corpo, já começa a vir anemia e outras doenças. Então imagina que aquela mulher, ela tinha várias doenças dentro de si, causadas por aquele mal. E depois, se também nós formos olhar pelos olhos social da sociedade naquela época, uma mulher, quando ela estava no seu fluxo menstrual, ela era considerada impura. Porque em Levíticos, capítulo de número 5, as leis de Moisés vão dizer isso. Que a mulher, quando ela estava tendo o seu período, ela estava impura. Ela não podia conviver com as pessoas. Tudo aquilo que ela tocasse se tornava impuro. A cama que ela deitava se tornava impura. A cadeira que ela sentava se tornava impura. As roupas que ela vestia se tornavam impuras. E muitas das vezes as mulheres, elas tinham mesmo que ter que se afastar da sociedade. E eu imagino ainda mais, naquela altura a higiene não era como é hoje. Então talvez aquela mulher até um mau cheiro ela tinha. Porque imagina o que é você ficar com as suas roupas sujas o tempo todo durante 12 anos da sua vida. Por muito que ela trocasse de roupas, e mesmo não tendo a quantidade de roupas que a maioria das mulheres tem no dia de hoje, eu imagino a dificuldade que era para ela. E até mesmo você pode pensar, e será que essa mulher é casada? Como é que era a vida dessa mulher? Então nós vamos ver que as dificuldades dela eram muito grandes. E uma das piores dificuldades em que ela se encontrava era a dificuldade espiritual. Porque como ela estava cometida daquela doença e ela era considerada impura, ela não poderia ir ao templo fazer as suas adorações como era normal naquela época. As pessoas iam até o templo entregar suas ofertas aos sacerdotes por expiação dos seus pecados. Iam ao templo de vez em quando para dar ofertas ao Senhor. E ela não poderia fazer isso. Então aquela mulher, ela tinha grandes dificuldades dentro de si. Não era só a doença que ela carregava um peso espiritual, ela carregava um peso da sociedade, ela estava na sua vida, eu acredito, no pior quadro que você imaginar aquela mulher se encontrava. Porque além de tudo isso que eu já te falei, eu acredito que ela não tinha felicidade dentro de si. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela tinha posses. E ela, quando ela descobriu aquela doença, ela começou a vender tudo que ela tinha. E começou a fazer de tudo para que ela pudesse se tratar daquele mal. Só que a Bíblia vai dizer que ela gastou todos os seus bens e o problema não resolveu. Ela ficou pior. Talvez você hoje chegou aqui e você acha que você já fez tudo o que você poderia fazer. Você acredita que não existe mais solução para o seu problema, porque tudo aquilo que você tinha, você depositou. Tudo aquilo que estava dentro das suas possibilidades, você já fez. E aquela mulher, ela também estava daquela forma. Ela tinha certeza que tudo que ela podia fazer, ela já havia feito. Tudo aquilo que ela podia ter investido, ela já tinha investido. Tudo aquilo que ela podia ter feito, corrido atrás, indo procurar resolver, ela já tinha feito. E eu acredito que ela já estava numa fase de aceitação. Ela já tinha aceitado aquela situação. Eu penso que ela já tinha determinado que ela iria morrer daquela maneira. Eu acredito que ela já estava vivendo de forma que ela já estava se preparando para aquele ser o fim da sua história. Ela já tinha aceitado aquela sentença. Eu acredito que ela já tinha, até mesmo ela, se nomeado como a mulher de fluxo de sangue, como nós a conhecemos. E isso vai mostrar o estado que aquela mulher estava. Mas estudando esse texto, mesmo em meio a tantas dificuldades e tantos problemas que ela se encontrava,
eu encontrei 4 coisas nela que nós podemos trazer para nós nos dias de hoje. 4 coisas que essa mulher enferma, que essa mulher que não tinha mais esperança, que essa mulher que já não tinha mais saída, ela pode nos ensinar essa noite. E a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher nessa noite é ter fé. Se você quiser apontar, pode apontar. A primeira coisa, fé. Ela gastou tudo que ela já tinha. Ela gastou tudo que ela possuía. Ela já não tinha mais expectativa. Mas a Bíblia vai dizer que ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar de uma possibilidade de mudança, ela agarrou com tudo aquela possibilidade. Guarda aí agora essa palavra fé. Uma coisa me chama a atenção nela. Eu não sei se ela já conhecia ou não as leis, eu não sei qual era o estado espiritual que ela se encontra. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, automaticamente ela rejeitou a situação em que ela vivia. Automaticamente ela decidiu dar um ponto de mudança na sua vida. Porque automaticamente ela disse, olha, se tão somente eu tocar. Ela já estava, ela sabia, ela ia aos médicos e ela sabia que eles poderiam não resolver os seus problemas. Ela poderia ter ouvido falar de Jesus e ter dito assim, olha, eu vou lá tentar a minha sorte. Eu vou lá ver se ele também consegue fazer alguma coisa por mim. Já que dizem que ele está fazendo tantas coisas, talvez ele consiga fazer alguma coisa por mim. Então, eu vou lá. Mas não, ela não fez isso. A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Ela disse o seguinte, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela determinou para si a sua cura. Ela se posicionou e ela saiu da situação de miserável, de quem não possuía nada. E ela decidiu o seguinte, eu vou lá e eu vou tocar e eu vou ser curada. Ela não pensou nas possibilidades que ela já tinha perdido. Ela não ficou pensando no dinheiro que ela já tinha gasto. Ela poderia muito bem ter pensado, olha, fulano não conseguiu resolver. Quem é esse homem para que ele possa fazer alguma coisa por mim? Fulano não conseguiu fazer nada por mim. Aquele médico, o melhor médico da cidade, o melhor médico do país, eu fui lá, eu gastei, eu paguei. Ele disse que para o meu caso não tem solução. Aleluia. Mas aquela mulher, ela sabia que se ela tocasse, ela sabia que se ela tomasse uma atitude, ela sabia que se ela fosse ter com Jesus, a sua vida seria transformada. Saiba você nessa noite, talvez você não se encontre com uma doença como essa mulher se encontrava. Talvez o seu problema seja outro. Mas anote aí agora na tábua do seu coração, fé. Se tão somente eu crer, se tão somente eu esperar, se tão somente eu for naquele culto, Ele irá realizar o meu milagre. Aleluia. E ela creu. Ela teve fé. Ela teve fé. Ela já saiu determinada. E a segunda coisa que eu vejo nessa mulher é que ela tinha atitude. Diga comigo, atitude. Ela reconheceu que ela precisava de tentar uma vez mais. Ela reconheceu que ela já tinha feito muitas coisas. Ela poderia ter reconhecido que ela fez muitas coisas e falar assim, olha, não vou lá não. Vou lá fazer o quê? Vou lá perder tempo. Eu já fui em vários lugares. Mas ela disse o seguinte, eu vou. Ela determinou dentro dela que ela iria. Com certeza alguns amigos, com certeza quem lhe falou de Jesus, talvez nem tinha esperança. Talvez quem falou de Jesus para ela falou assim, olha, vai lá tentar. Mas ela foi. Ela poderia muito bem falar, não, já estou cansada disso. Talvez você já está cansado de insistir, cansado de buscar aquilo que Deus te prometeu. Talvez você já está cansado de procurar uma cura. Talvez você já está cansado de procurar uma situação melhor para você. Talvez você já está cansado de orar por alguma situação. Mas faça como aquela mulher naquela noite. Tenha uma atitude que vá mudar a sua vida.
Imagina comigo se ela tivesse desistido. Se ela não tivesse tido vontade de ir atrás de Jesus. Se ela não tivesse procurado uma solução para o seu problema. Provavelmente ela teria morrido com aquela enfermidade. Provavelmente nada teria mudado na sua vida. E nos dias de hoje ela estaria na mesma miséria. Teria morrido do mesmo jeito que ela estava. Mas por causa de uma atitude, a sua vida foi transformada. Por isso, meu irmão, eu não sei quão grande é o seu problema, quão grande seja a sua dificuldade, mas tenha atitude e creia que Deus, Ele pode fazer alguma coisa por você. Talvez você está nos assistindo nessa noite, você acha que não haja solução para a sua casa, talvez você ache que não há solução para a sua família. Tome uma atitude nessa noite. Jesus, Ele poderia muito bem ter ido de encontro a ela. Jesus, com certeza, Ele sabia do seu problema. Porque com certeza na cidade se comentava a situação que aquela mulher vivia. Porque não era um quadro normal. Nossa, uma mulher 12 anos com fluxo. Com certeza, Jesus, alguém teria falado sobre ela para Jesus. Só que Jesus, Ele poderia muito bem ter ido ter com ela. Poderia sim. Mas Jesus estava esperando uma atitude dela. Porque Jesus sabia que ela iria tomar uma atitude. E Jesus queria ver aquilo que ela era capaz de fazer para mudar o quadro da sua história. E ela saiu da sua casa convicta e acreditando no milagre. Só que enquanto eu estudava, e eu ficava pensando, que mulher corajosa. Porque aquela mulher, ela não podia andar no meio das pessoas. Se alguém visse ela poderia até mesmo ser apedrejada, porque ela era imunda. Ela não podia estar no meio das pessoas. Ela não podia estar convivendo com a sociedade. Você vê o tamanho da atitude que essa mulher teve que tomar? E a Bíblia vai dizer que estava uma multidão à volta de Jesus. Com certeza as pessoas daquela cidade a conheciam. Eu acredito que ela, assim, muito tímida, muito acanhada, se escondendo, ela foi atrás do seu milagre. E aí eu me lembro de uma história. Você se lembra da história do paralítico do tanque de Betesda? A mulher, ela não colocou a culpa em ninguém. E aqui eu quero destacar o terceiro ponto. Ela procurou uma solução para o seu problema. Ela admitiu que ela estava com a doença. Ela disse: eu estou enferma e eu vou procurar uma solução para o meu problema. É Jesus que resolve o meu problema, então eu vou até Jesus. Só que aí, estudando essa palavra, eu me lembrei do paralítico. Aquele paralítico, ele está lá no meio do tanque. Ele está lá junto ao tanque com vários outros enfermos. E chega Jesus naquele lugar. E Jesus, ele chega ali e Jesus diz: olha, o que você quer que eu te faça? Você quer ficar são? Só que aquele paralítico, ao contrário daquela mulher, ele, em vez de dizer: olha, eu quero ficar são, eu quero uma solução para o meu problema, não. Ele vai começar a sentar e a reclamar: ah, eu até queria, sabe? Você conhece alguém assim? Alguém que tem até um problema, dificuldade, você oferece ajuda àquela pessoa: ah, eu até queria, sabe? Mas toda vez que o anjo vem e mexe as águas, outro vai lá e pula antes de mim. Eu não tenho ninguém para me jogar lá dentro. Talvez você já ouviu isso: ah, eu não tenho ninguém que ore por mim. Eu não tenho ninguém que faça um jejum, uma consagração por mim. Eu não tenho ninguém que seja comigo nessa caminhada. Eu não tenho ninguém que me ajude a passar por essa situação. Aquele homem, ele estava com a solução na frente dele. Jesus estava na frente daquele homem, perguntando o que ele queria, o que eles queriam para resolver a sua situação. Mas aquele homem, em vez de aproveitar a situação, ele começa a reclamar. Ele começa a falar das fofocas lá do tanque. Ah, Jesus, Senhor, eu queria, mas não tem ninguém para me jogar lá. Tá vendo esse povo aí? Ninguém me joga lá. Tô aqui há 38 anos, ninguém quer saber de mim. Tem gente que chega aqui doente ontem, passa na minha frente, ninguém me respeita. Você com certeza conhece alguém assim. E eu pensando nesse homem, eu comparei ele a essa mulher. Já pensou se essa mulher ela tivesse a mesma atitude desse homem? Ah, eu não vou lá não. Ninguém vai chamar Jesus para vir aqui me curar. Eu não posso ir ter com ele.
Eu sou imunda, eu não posso chegar perto dele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me aproximar, eu não posso sair aqui desse lugar, porque senão as pessoas vão descobrir, alguém vai me denunciar, alguém vai querer me matar. Já pensou se aquela mulher, ela não tivesse procurado solução para o seu problema? Quantas vezes nós estamos com algumas dificuldades, quantas vezes nós estamos com situações difíceis, e nós, em vez de procurarmos solução para o nosso problema, nós começamos a colocar a culpa em A, em B, em C. Começamos a ver dificuldade no meio ao nosso redor. Saiba de uma coisa, Jesus, ele não depende do meio para te curar. Jesus, ele não dependia daquele tanque para curar aquele homem. Jesus não estava oferecendo a ele para jogar ele, não. Jesus queria curar ele imediatamente. Jesus, ele estava diante daquele homem. Jesus, ele está diante de você nessa noite. Jesus está diante do teu problema nessa noite. Jesus, ele está diante da tua dificuldade nessa noite. Aleluia. Quantas vezes nós viemos à igreja, quantas vezes nós estamos nos cultos e estamos ali com aquele problema guardado. Quantas vezes nós estamos no culto e estamos esperando, vou esperar o pastor vir orar por mim. Vou esperar o pastor perguntar se eu quero oração. Não seja esse tipo de pessoa. Aprenda com essa mulher a procurar uma solução para o seu problema. Jesus, ele pode solucionar a sua situação. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, ele não está olhando para as circunstâncias à sua volta, ele não está olhando para o meio em que você encontra. Não, ele chega aqui nessa noite e ele pergunta: o que é que você quer que eu faça por você? Você quer ficar são? Você quer receber o seu milagre? Você quer receber a sua vitória? Aleluia. Jesus, ele pergunta isso para nós essa noite. Só que aquela mulher, ela não precisou de ninguém fazer nenhuma pergunta para ela. Ela não precisou de alguém arrumar uma solução para o seu problema. Não, ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé. Ela tomou a atitude e disse assim: olha, eu vou lá. E ela arrumou uma solução para o seu problema. Ela falou: que forma eu tenho para falar com Jesus? Eu não posso chamar ele num canto, senão as pessoas vão perceber meu problema. Ela foi e falou: não, eu vou lá e vou tocar na orla das vestes dele, e eu tenho certeza que eu serei curada. Sabe, todas as vezes que você sai da sua casa, saiba que as orlas das vestes do Senhor, elas estão neste lugar. As orlas das vestes do Senhor, elas inundam o templo. Aleluia. Não espere ninguém determinar o milagre sobre a sua vida. Não espere ninguém orar por você para você receber o seu milagre. A Bíblia vai dizer que as orlas das suas vestes, elas enchem o templo. As orlas das vestes de Jesus, elas estão aqui nesta noite. As orlas das vestes de Jesus, elas inundam o templo, elas inundam a casa. Se você precisa do seu milagre, receba nessa noite, receba a sua cura, receba a sua transformação. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar e mostrar para Jesus: Jesus, eu quero o meu milagre. Sabe, nós vivemos numa época de muitos coitadinhos. Eu costumo dizer que nós estamos na geração mimimi. Todo mundo tem uma desculpinha. Todo mundo tem algo. Quem me dera que o pastor fizesse uma visita aqui na minha casa e orasse por mim. Quem me dera que o pastor viesse aqui para me ajudar com esse problema. Quem me dera que aquela irmã viesse aqui na minha casa fazer uma oração por mim. Saiba que Deus, ele está diante de você nessa noite. Jesus, ele está neste lugar. Comece agora a falar para ele aquilo que perturba o teu coração, aquilo que perturba a tua alma. Creia que você irá sair aqui nessa noite com o seu problema solucionado. Creia que você irá sair daqui nessa noite com a sua vida transformada. Aleluia. Enquanto eu orava e pedi ao Senhor o tema para essa mensagem, Ele me deu o título: você não está impossibilitado de recomeçar. Aquela mulher, ela sabia disso. Aquela mulher, ela poderia muito bem ter aceitado aquela sentença.
Ela poderia muito bem ter morrido com aquele problema. Mas ela determinou que não iria ficar daquele jeito. E ela teve fé, ela tomou atitude e ela arrumou solução para o seu problema. E a Bíblia vai dizer que quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. Quando nós posicionamos diante de Deus, imediatamente os nossos problemas são sarados. Quando nós nos entregamos diante de Jesus, imediatamente todas as nossas causas são solucionadas. Jesus, Ele tem a solução para o seu problema. Jesus, Ele tem a solução para a sua dificuldade. Aleluia. Jesus, Ele pode fazer alguma coisa por você. Talvez um médico te desenganou. Talvez as pessoas à sua volta dizem, olha, não tem solução mais para você. Não adianta você buscar mais, não adianta você orar mais. Não há nada que você possa fazer. Sabe que Jesus, Ele pode fazer algo por você nessa noite. Aleluia. E a quarta coisa que me chama a atenção nessa mulher é que essa mulher, ela foi curada. E Jesus, Ele vira e diz assim, quem me tocou? E os discípulos viram para Jesus, Jesus, o Senhor ficou louco? Como assim, quem te tocou? Pirou, cabeção? Olha o tanto de gente que tem à sua volta. Aí eu penso, gente, Jesus endoidou de vez. Acho que expulsar os demônios lá do Gadareno mexeu muito com o seu emocional e ele não está bem da cabeça. Jesus, ele vira para os discípulos, não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, e ele começa a perguntar, olha, quem me tocou? Aquela mulher, a Bíblia vai dizer que quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. E ela dentro de si, ela sentiu que ela foi curada. Nós que somos mulheres, nós sabemos que nós sentimos. Ela sentiu. E imediatamente ela percebeu que dentro dela alguma coisa tinha mudado. Ela podia ter ido embora disfarçadamente, sem contar nada para ninguém. Ela podia muito bem ter ido embora, caído fora com o seu milagre, dar glória a Deus e aleluia, muito longe, para ninguém descobrir a sua situação. Mas a Bíblia vai dizer que ela, com muito temor e tremor, ela chegou até Jesus e disse, e contou para todos a sua situação. Então, quarta coisa que eu aprendo com essa mulher é divulgue as maravilhas de Deus na sua vida. Aquela mulher, ela poderia muito bem ter ficado calada. Quantas bênçãos nós recebemos e nós saímos assim, ó, de fininho? Quantas bênçãos nós recebemos e nós não contamos o milagre? Ah, não vou contar não, vai que os outros vão me julgar. Ah, não vou contar não, vai que alguém vai achar ruim. Vai que alguém vai me perguntar, mas você estava impura, por que você saiu do lugar que você não podia sair? Ela não. Ela imediatamente, ela contou, não, olha, Jesus me curou, eu preciso contar essas coisas para mais pessoas, eu preciso que mais pessoas sejam alcançadas, eu preciso que mais pessoas conheçam a grandeza desse homem. Ela sabia que ela só teve conhecimento de Jesus, porque alguém contou para ela algo acerca de Jesus. E ela entendeu a necessidade que ela tinha de compartilhar isso com as outras pessoas. Ela imediatamente, ela falou assim, meu Deus, eu fui curada. Quantas pessoas eu conheço que estão em situações miseráveis, elas também precisam de ser alcançadas. Sabe, quantas bênçãos Deus já fez por nós, quantas maravilhas Deus já fez pela sua casa, pela sua família. Aprenda com essa mulher nessa noite. Divulgue, conte, procure os dirigentes de culto. Fala, olha, eu quero contar meu testemunho, eu quero contar as maravilhas de Deus, eu quero falar o que Deus fez na minha casa, eu quero falar o que Deus fez na minha saúde. Aquela mulher é do tipo de mulher que eu gosto. Ela é mulher corajosa, ela não é covarde. Ela não é aquela mulher que fica atrás das coisas, não. Ela é aquela mulher que ela peita a situação de frente. Ela chega lá e fala, não, Jesus, Ele me curou. Jesus, quem curou? Eu, Senhor, eu fui curada. Fui eu que a vida foi transformada. Fui eu que sou o milagre, Jesus. Foi a mim que as tuas vestes, foi a mim que eu recebi cura. Aleluia. Que nessa noite nós possamos aprender com essa mulher
a divulgar as maravilhas que Jesus faz na nossa vida. E por último, antes de falar o último tópico, eu quero te pedir para você se colocar de pé. Jesus, quando ele vai falar com aquela mulher, ele diz o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus vira para ela e diz assim: olha, a tua fé, ela te trouxe salvação e cura. Sabe o que Jesus está dizendo para ela naquela noite? Olha, não fui eu que te curei, não fui eu que fiz alguma coisa por você. Sabe o que fez alguma coisa por você? Foi a sua fé. Jesus estava virando para ela dizendo assim: olha, a sua atitude gerou milagre, a sua atitude gerou salvação, a sua atitude gerou cura, a sua atitude gerou transformação. Saiba de uma coisa: não importa como você chegou neste lugar, eu tenho a certeza que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque tem pessoas aqui, tem pessoas na internet que precisam se posicionar diante das dificuldades do dia a dia. Eu tenho a certeza que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque existem pessoas aqui que precisam tomar atitude de fé que gera milagres, atitude de fé que muda a situação, atitude de fé que muda a história. Jesus, Ele está aqui nesta noite. Ele tem cura para você? Tem. Ele tem salvação para a tua casa? Tem. Ele tem restauração para o teu casamento? Ele tem. Mas Ele espera que você tome uma atitude nessa noite. Jesus, Ele não vai fazer nada por você se você não rogar Ele e clamar. Se você não tocar nas orlas da veste dEle, Ele não vai poder fazer nada por você. Jesus, Ele espera hoje que você tome uma atitude. Não seja como o paralítico. Não seja como o paralítico que está diante da solução do seu problema e começa a rogar e começa a falar dificuldades. Seja como aquela mulher que move as circunstâncias, que procura a solução para o seu problema. Aleluia. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa determinado a não ser mais um culto, a não ser mais uma noite que você vai dormir com dor. Não vai ser mais uma noite que você vai dormir nessa circunstância. Não vai ser mais uma noite que você vai dormir com esse problema. Não leve o seu problema para casa hoje. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Jesus, Ele quer mudar a sua situação. Mas faça como aquela mulher. Faça como aquela mulher. A Bíblia diz que as orlas das suas vestes, ela enchem o templo. As orlas das vestes de Jesus, elas estão aqui neste lugar. Começa a falar para Ele, começa a contar para Ele as suas dificuldades. Começa a falar para Ele os seus problemas. Começa a mostrar para Ele a circunstância que você está, que Ele vai começar a restaurar a sua saúde, Ele vai restaurar a sua casa, Ele vai entrar com solução. Aleluia. O nosso pastor vai orar por você nessa noite, e com certeza você sairá daqui transformado. Com certeza você irá sair daqui transformado nessa noite. Creia que Jesus, Ele tem a solução para o seu problema. Creia que Jesus, Ele pode mudar o quadro. O homem não pode fazer nada por você, mas Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Acredita e saia com a sua vitória.